sou a Lu, voltando de uma semana intensiva de motivos natalinos. Mas hoje ainda nós vamos continuar. Vamos pintar uma toalhinha com flor de Natal. Nós vamos começar aqui pelo laço e você vai preencher. Olha, o risco vai aparecer. Você pode preencher com vermelho escarlate. Eu vou preencher o meu, depois eu volto para ajudar você a colocar as sombras. Pronto, agora que terminamos de preencher, um pouquinho, tô usando o pincel 2, um pouquinho de verde pântano. Olha, aqui tem um nozinho. Então, embaixo do nozinho, você vai colocar, você vai puxar um pouquinho aqui nessa perna da fita que tá por baixo. Tem uns riscos assim no meio, você pode dar uma puxadinha. Essa perninha aqui, esse lado fica escurinho. Dá uma disfarçada. Aqui, ó, do lado de cá, essa perna tá por trás dessa parte gordinha aqui do laço, ó. Eu vou deixar assim sombreado também. Dou uma puxada, não precisa esfregar muito, não precisa fazer sumir aquilo dali, pode deixar assim. Aqui, ó, a gente tem a parte de dentro do laço. Aqui também vai escurinho, ó. Depois, aqui tá o nozinho, tá? Toda essa área aqui, ó, tá por trás da flor. Já vou colocar aqui dos dois lados. Todo lugar que tá por baixo, eu tô pegando tinta aqui porque eu coloquei muita tinta aqui desse ladinho. Então, eu tô tirando a tinta e aproveitando pra fazer aqui. Todo lugar que tá por baixo, ó, vai ficar mais escuro. Esse lado aqui também, ó, tem aquela parte gorda do laço. Onde você tá vendo essas linhas, você faz assim, ó, dá uma puxadinha. Como eu fiz pro lado de cá. Sujinho de pincel. Agora, imediatamente, a gente vai colocar vermelho vivo. Nós vamos realçar, olha, ele dá bastante diferença. Essa área aqui, ó, que tá por cima. Aqui, vou limpar o pincel aqui no meio. Essa área aqui, que também ela tá por cima daquela. A ponta do laço. Você pode até subir assim um pouco, olha. Olha o lado que tem e o lado que não tem, como faz diferença. Eu gosto muito de iluminar com vermelho vivo. Se você tem vermelho fluorescente, pode usar ele também. No Natal, você pode deixar assim as cores bem fortes, que fica bonito. E aqui... Não gosto muito de usar o branco para iluminar vermelho. Pronto. Enquanto ele seca um pouquinho, pra gente fazer o acabamento, nós vamos mudar pro lado de cá e nós vamos fazer as folhas. Essa daqui, eu quero ela mais clarinha. Então, eu vou começar. Você viu que tem esses risquinhos? Esses risquinhos é o lugar da sombra. A sombra... verde pântano. Essa daqui eu vou pegar um pouquinho dos dois juntos no pincel. Eu tô usando o pincel número 6. E vou colocar aqui, ó. Eu quero deixar ela um pouquinho mais clara. Por isso que eu peguei junto o pistache e o pântano. Olha, você viu que eu deixei bastante espaço, que eu vou terminar de preencher com o pistache. Sempre deixando aquele contraste entre luz e sombra. E agora, a gente já realça esse contraste com um pouquinho do branco. Olha, você pode colocar aqui no meio, aí você puxa pro ladinho de cá, deixando assim, arranhado. Não misture muito. Aqui, eu vou bater o pincel em todas essas pontinhas e vou puxar pra dentro.
tá? É pra ficar assim bem com bastante espinho. Então essas pontinhas tem que ficar. Esta daqui, a mesma coisa. Ainda vou pegar o pistache e o pântano juntos no pincel. Aqui, ó, é a área de sombra, porque tá atrás das outras. Agora, eu puxo aqui pelo meio e o lado que tem aqueles risquinhos, eu vou começar puxando o pântano com o pistache. Depois, eu coloco do lado de cá, na borda, puxo pra dentro. E termino de preencher o espaço vago com o pistache. Que vai ser a área da luz, onde a gente vai colocar o branco. Você viu que ainda ela ficou bem mais clara. Agora, o branco, olha aqui, em cima dessas pontas, você dá uma puxada e não desmancha, você deixa aquela puxada aparecendo bem. Aqui você pode puxar de dentro para fora, deixando também assim esses riscos. Ela tem que ficar assim uma folha um pouquinho mais forte. Esta aqui, ela já vai ficar bem mais escura porque ela tá por trás de uma porção de elementos. Faço mais essa para mostrar para vocês. Só que aqui eu vou colocar o verde puro. Olha, peguei o pântano puro. Puxei pro lado da sombra. E agora eu vou colocar ele puro do lado de cá também. Pistache também vai ficar puro aqui na área de luz. Vai dar um contraste maior. Agora, já em seguida, o branco. Faço a mesma coisa. Olha, puxo o branco aqui. E colocando aqui, puxo também pra cá. Vou fazer as outras duas, depois você pode acompanhar. Você viu que eu terminei as folhas? Essa folha aqui tem um diferencial. Ela tá por cima dos dois lados. Então, o que eu fiz? Coloquei o escuro. Desse lado de cá, eu só dei umas pinceladinhas de escuro aqui no meio. Ficou claro na ponta e ficou claro aqui no meio. O lado de cá, normal. Luz e sombra. Aqui, luz, luz. E um pouquinho de ranhura de sombra ali no meio. Já fiz as bolinhas que se preenche com o vermelho escarlate. Se faz um pouquinho de sombra com pântano do lado de baixo, sempre. E um pouquinho de luz com o vermelho vivo do lado de cima, completando com um ponto de branco sempre do lado da luz vermelho vivo. Os cabinhos, você vai colocar verde pântano, vermelho escarlate, juntos no pincel. E você vai fazer esse cabinho. Vai ficar vermelho pântano e verde, você vai ver que vai formar um sépia com o pincel 0. Para o acabamento das folhas, você vai pegar o verde pântano, pincelzinho 0, risquinho no meio, risquinho para os lados. Você pode pôr 2 para um lado, 1 para o outro, pode variar. Aqui nos espinhos, você vai bater o pincel assim, ó, pra fora. E vai puxar pra dentro, olha. Não chego a fazer o contorno total. De fora pra dentro. Vai ficar bem espinhudo. É assim que é legal. Vou fazer o acabamento das minhas. Terminando, concluindo. Ah, aqui
Quando você for puxar aquelas ranhuras pro lado, coloca entre as pinceladas que você deu, que fica legal. Agora nós vamos pintar a flor. Você tá vendo essas pintinhas? Então você vai pegar, nós vamos usar ainda o vermelho escarlate, o verde pântano. Você vai pegar os dois e você vai preencher essa parte onde tem essas bolinhas. Um pouquinho de cada cor. Agora que você fez isso, você vai perceber onde tem folha que tá por cima e que tá por baixo, onde tem pétala. Aqui, por exemplo, essa daqui tá por cima dessa. Então, a gente faz assim, ó, a gente deixa essa de cá mais escura. Aqui, a gente tem a mesma situação. Ó, sempre pegando o vermelho e o pântano. Essa aqui tá por cima daquela, então aquela vai ficar mais escurinha. Você viu que aqui tem uma dobrinha? A dobrinha, a gente faz assim, a gente deixa mais escuro embaixo. Eu tô trabalhando aqui com o pincel 6. Você pode trabalhar com um 10, com um 4, não tem problema. Pode até pegar um pincelzinho menor. Você viu que ficou aqui a dobrinha, olha, um espaço claro. Essa daqui, ela tá por cima, então ela vai ficar clara. A de trás, que é essa daqui, vai ficar mais escura. A sombra, olha, eu tô tirando de cima daquela parte do miolo ali que a gente já fez. Essa daqui, ela tá por trás dessa também. Por que que eu sei que ela tá por trás? É porque a linha dessa daqui, olha, ela começa aqui, ela invade esta e ela sai pra fora. Ela tá com a linha inteira. Essa daqui, ela vem até aqui e termina, porque ela entrou por baixo dessa daqui que tem a dobrinha. Então, olha, vamos colocar aqui a sombra. Agora, esta com relação a esta, ela tá por trás. Olha, o risco vai ficar curvo. Aqui a gente tem uma que dobrou pra cima do miolo. Ela veio, ela fez isso aqui. Esta. Então, toda essa área aqui dela vai ficar escura, ó. Toda a volta dela. De vez em quando é preciso pegar, olha, eu peguei muito pântano ali, então pega um pouquinho mais do vermelho. Aqui a gente tem essa pequenininha ali que tá por trás dessa de cá também. Tá, agora a gente já definiu quem tá por trás, quem tá na frente. Nós vamos fazer o preenchimento delas. Vermelho escarlate, tá? Vou começar por essa daqui. Você viu como é importante a luz e a sombra? Agora, eu sinto que aqui no laço eu coloquei pouca sombra. Eu vou acrescentar um pouquinho, olha, no laço. Para separar mais. Agora apareceu bem a pétalazinha. Vou preencher todas elas com o vermelho escarlate. E quando chegar aqui na sombra, do lado daqui estiver por cima, eu deixo assim, olha, um contraste. Do lado que daqui estiver por baixo, eu coloco o vermelho e eu vou dar uma misturadinha. Vai ficar assim, olha, ele vai suavizar um pouco. Então, eu vou preencher as minhas e já volto para você conferir. Agora que eu preenchi, eu vou pegar um pouquinho do verde pântano, mas é bem pouquinho. Todo meio dessas pétalas tem um risquinho e você vai fazer isso, olha. Você vai colocar um pouquinho do verde pântano e vai fazer um desenho como se fosse uma folha. Todo lugar que tem um risquinho. Isso vai incrementar um pouquinho a sua
sua flor do Natal, ou Espírito Santo. Esta daqui, você viu que o risco tá aqui, ó. Não pode ser reto, ele tem que fazer esse movimento, tá? Porque ele tá curvo. E por aqui, assim, ó, pode até colocar mais um. Aqui, vou fazer assim, ó, pra dentro. Se mostra que tá dobrado por cima. A gente já pode iluminar esse daqui com o vermelho vivo. Toda a parte da flor que tá por cima, olha, aqui tá por cima, então eu vou voltar com o vermelho vivo. E assim, ó, entre essas ranhuras que a gente fez do escurinho, essa daqui, por exemplo, olha, vem aqui, aqui vou pôr um pouquinho, na dobrinha, um pouquinho, aqui, olha, vai por cima, na borda aqui, essa borda que tá por cima da folha, puxando pelos meios, esses meinhos aqui, olha, é bem interessante você deixar assim uma linha com vermelho vivo, que fica bem marcado, destaca bastante. Nesta aqui, é essa borda aqui que é interessante que fique bem clarinho. A gente tem que esperar secar um pouquinho para colocar o miolinho. Enquanto isso, nós vamos trabalhar na fita, que nós vamos fazer um xadrez. Eu tô trabalhando com o pincel 2, aparadinho e bem chatinho. Vou pegar a tinta bem de pezinha no pincel. E eu vou fazer aqui, ó, ponho esse pincel ali e faço uma pincelada. Aqui, a gente tem uma área de sombra, então a gente tem que colocar mais aqui, ó, no meio e vaza pra cá, tá? Vai ficar assim meio pingadinho. Agora, aqui a outra perna. Vou começar desse lado e venho pra cá, ó. Você viu que o final, eu levanto o pincel e ele fica meio arranhado. Mais um aqui e um pontinho aqui. Essa parte aqui, olha, nós vamos colocar aqui, vamos fazer assim, gordinho, aqui de novo, ó, e aqui de novo. Porque você tem esse escuro que vai fazer a dobra. Aqui mais uma vez. Aqui só um pouquinho. Esse é a mesma coisa, olha, tá vendo que essa aqui é curvo? Então, a gente vai bater o pincel e vai fazer curvo também, acompanhando essa curvatura. Ó, vai ficar assim. Depois aqui um segundo, só dois. Aqui dentro, a gente vai colocar um bem aqui no meio, assim. Agora, a gente pega o pincel 0 e a gente vai fazer um risquinho mais fino do lado. Agora, eu vou pegar o verde pântano e eu vou realçar essas linhas. Eu vou passar aqui, ó, por baixo, também um risquinho. A gente ainda pode incrementar um pouquinho, colocando um amarelo ouro. Vou colocar o amarelo ouro aqui embaixo do preto. Você viu que não precisa ficar assim, perfeito? Eu vou com o verde pântano também realçar um pouquinho a flor aqui, ó. Essa área aqui, onde ela tá por cima do laço. Quero que apareça bem.
Agora eu vou usar o fundo do meu pincel, vou colocar um verde mais claro. Eu vou usar o verde folha. Uso o fundo do pincel para fazer bolinhas. Você pode até apertar o pincel, que daí fica um furinho no meio. É exatamente assim as sementinhas dessa flor. Você vai colocar de forma irregular. Eu vou usar o verde folha e depois um pouquinho do amarelo ouro entre eles. Eu vou colocar uma pincelada de água aqui no pratinho, uma pincelada de azul celeste, vou deixar assim bem líquido. Se você quiser, pode colocar clareador, clareante e fazer o fundo por cima. Eu não vou colocar, vou usar o azul desse jeito. Eu vou dar pequenas pinceladinhas, não vou preencher, aqui ó, pertinho do trabalho. Não precisa colocar em todos os cantinhos. Como tá bem aguadinho, então vai crescer ainda um pouquinho e vai ficar mais manchadinho. Eu quero que fique assim bem pequeno. Viu que são pequenas manchinhas. Você pode fazer outro tipo de fundo se você quiser. Pode preencher inteiro, pode pôr clareador, pode pôr água. O meu quero fazer assim, só um pouquinho. Você pode usar o glitter ainda. Você coloca em cima dos contornos. E está finalizado mais um trabalho. Ainda dá tempo de pintar. Vamos confeccionar nossos presentinhos. E esse motivo que eu coloquei hoje, eu acho que vai ser uma boa pedida. Esse risco você encontra gratuitamente no meu Face, só na Lu Pinturas.